Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o primeiro livro da série Clube dos Cretinos, da autora Sil Zafia. Então, bora lá! Cheguem, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar para vocês o primeiro cretino, que é Art. Aqui você vai conhecer a história dele em 678 páginas. Mas, cara, a história flui tão rápido, a história é tão envolvente que quando você vê, você já finalizou a leitura. Aqui, então, eu vou primeiro apresentar para vocês os cretinos. Os cretinos, né, o clube é formado por Artyom, Eros, Dimitri, Lion, Nathan e o nosso Gabriel. Cada um vai ter a sua história, cada um vai ter seus traumas, cada um vai ter sua busca por alguma coisa. Mas a amizade deles é muito envolvente, a amizade deles é para todas as horas, por tempos ruins ou por tempos bons. Eles têm uma regra que é não se apaixonar, que é não se apegar a mulher nenhuma, porque afinal de contas eles querem curtir a vida. E todos eles pensam da seguinte forma, porque todos eles, até o momento, até onde eu li, todos eles têm algum trauma relacionado à mulher aí no seu passado. Já o nosso Artyom, ele é aquele cara que ele trabalha fazendo estágio, ele estuda fazendo, né, o curso de direito, e além do mais, ele ainda precisa arrumar tempo para poder cuidar da sua irmãzinha, a Ayla, de 2 anos, porque a sua mãe, infelizmente, tem um problema que dificulta a confiança nela de deixar ela com essa criança. A relação dele com a mãe é uma relação muito intensa, é uma relação muito desgastante, é uma relação dolorosa, no qual você vai ver a luta desse garoto para fazer a mãe dele acordar para a vida, para fazer a mãe dele querer aceitar a mão que está sendo estendida a ela. Mas eu acredito que por conta do que a mãe dele viveu no passado, que não relata no livro exatamente tudo que ela viveu com o pai do Artyom, eu acredito que falta alguma coisa para ela se agarrar a essa vontade de mudar de vida, de melhorar. E dessa forma, não importa o que ele faça, ela sempre acaba aprontando, fazendo com que ele fique com mais raiva ainda. O nosso Artyom, ele é um rapaz, gente, ele é novo como os demais, ele tem que curtir a vida, ele tem que aproveitar, porque a vida não é só trabalho, estudo e responsabilidades, você precisa se divertir um pouco também. E assim, gente, ele pega muitas garotas quando ele vai em festas, mas é tudo daquele jeito, né? As garotas sabem que é uma transa e nada mais. As coisas começam a mudar para o nosso Artyom a partir do momento que ele aceita um pedido da Raquel para poder acompanhar a amiga dela em festas para fazer com que essa amiga seja popular. A amiga essa é a nossa Charlotte. Charlotte é uma garota que ela também está fazendo o curso de Direito. Ela está chegando na faculdade agora. Ela é uma menina tímida. Ela é uma menina que tem dificuldades em se aproximar das pessoas. E como a nossa Raquel é totalmente ao contrário dela, a nossa Raquel meio que forçou essa amizade, já que as duas dividem o mesmo quarto. E dessa forma, ela acaba aceitando essa jogada aí da nossa Raquel de fazer com que o Artyom, um dos cretinos mais cobiçados da faculdade, seja o parceiro dela. Gente, a interação dos dois é muito bacana. No primeiro momento, o nosso Artyom, ele só pensa assim, vou fazer essa tipo caridade e de boa. Mas no momento que ele vai buscar ela para a primeira festa, que ele vê ela toda arrumada, eu digo para vocês que o olhar dele, o desejo dele começa a mudar. Essa história de só fazer ali uma cena para que os caras se aproximem dela, já não está sendo mais dessa forma que ele está querendo agir. Eles vão então se interagindo, ela começa a viver ali na vida dele, porque ela começa a sentar na mesma mesa que eles, no refeitório da faculdade, começa a frequentar o mesmo lugar que eles, e dessa forma ela começa a se soltar um pouquinho, mas o interesse dela já é no Artyom. O que segura a onda ali é porque o passado do Artyom tem vamos dizer um trauma, vamos dizer um acontecimento que abalou muito a vida dele, como a garota que era virgem. Que ele tirou a virgindade dela e ele não era apaixonado por ela, né? E houve acarretou algumas situações que fez com que ele se sentisse culpado, que ele se sentisse chateado, e assim ele prometeu que nunca mais ficaria com uma virgem. Então, quando começa a meio que esquentar, quando começa assim, eles perceberem que eles estão quase se rendendo ao desejo que ambos estão sentindo, ela fala,
Opa, sou virgem, lembra? Você não pode ficar comigo, você não pode tirar minha virgindade, lembra dessa história? Então, mantenha a distância. Então, é muito divertida a interação dos dois. Só que não tem como. A partir do momento que eles passam a ficar juntos todos os tempos, a partir do momento que ela começa a entrar mais na vida dele, ele entrar mais na vida dela, não tem como, gente. Vai chegar um momento que ambos não vão conseguir segurar a onda. E dessa forma, eles vão se render àquela paixão, eles vão se render àquele desejo. Óbvio que ela vai dizer, não podemos fazer isso, porque afinal de contas, né, eu sou virgem, lembra? Ele não interessa. E assim eles passam a ter momentos lindos, ter momentos maravilhosos, ter momentos quentíssimos, porque o leque vai fazer parte de toda essa série, vocês podem ter certeza disso. E assim eles vão interagindo, assim eles vão criando um laço maior, no qual a nossa Charlotte, ela começa a fazer parte da vida da Ayla, porque ela começa a cuidar da Ayla, enquanto ele tem que trabalhar no estágio, ele não pode confiar na mãe dele, ela busca a menininha na creche. Gente, a interação das duas é muito fofa. Aí você fala assim, gente, tá tudo muito lindo, porque ele tá sendo fiel a ela, ele só tem olhos para ela. Assim, gente, é o casal perfeito que a gente fala vai dar certo em todos os momentos. Mas não é bem assim, porque o destino muitas vezes já está traçado, muitas vezes você precisa fazer uma escolha difícil, e é isso que vai acontecer entre eles. Conforme a história vai desenrolando, então nós vamos chegar ao momento que ele está se formando. Então eles passam um ano e pouquinho juntos. Só que após a formatura dele, ele já tem um destino traçado, que é trabalhar na editora da família do Eros, porque o Eros é o mais rico de todos eles. E assim, ele está namorando, então tem aquela situação. Como vai acontecer tudo isso? Lembrando, gente, que eles ficaram nesse negócio de pega, de mão aqui, mão ali, de joga na parede, vamos ver o que vai dar. Mas em nenhum momento ele pediu ela em namoro. Quando chegou a uma certa data, no qual ela foi para casa dos pais dela, então ele dá um jeito de ir até ela e é lá que ele pede ela em namoro. Porém, antes que ela aceite, ele deixa bem claro para ela: eu quero você na minha vida, eu quero você como minha namorada, mas eu preciso abrir o meu coração, eu preciso te contar parte da minha vida que você não conhece, para que assim você decida se você realmente quer ficar comigo ou não. E aí ele solta uma bomba, pá! Que eu fiquei chocada porque eu não esperava essa revelação. Mas mesmo assim, ela conversa com ele, ela entende tudo o que aconteceu, ela acaba dando alguns conselhos para ele que foram úteis para ele e dessa forma eles começam a namorar. E aí, chegando próximo ali da colação de grau, da formatura dele, lembrando que ele já está no final, né? Ela não, ela ainda está no início. Ela acaba descobrindo sobre os planos dele, sobre tudo que ele planejou. Então ela tem que colocar ali na balança, ficar com ele e seguir o que eles haviam planejado, porque ele já tinha planejado uma vida ali com ela, em Bento Gonçalves, que é onde tudo acontece, no Rio Grande do Sul, né, porque aquelas bandas, ou deixar ele livre para ele seguir o destino que ele já tinha traçado lá atrás com Eros e os amigos. Então, o que seria mais viável? Ela pesou tudo, gente. Ela pesou a relação deles, ela pesou o sentimento, ela pesou o que ele ia conseguir ali, ficando naquela cidade, o que ele ia conseguir saindo daquela cidade. Tinha ainda a questão da Ayla, tinha a questão da mãe dele, tinha muitas questões. E assim, ela pensou, ela refletiu, e ali o amor falou mais alto. O que a gente fala, né? Que quando a gente ama de verdade, a gente quer que a outra pessoa seja feliz. A gente quer que a outra pessoa, ela seja realizada. E ela viu que do lado dela, ele poderia chegar a ter tudo isso, ele poderia ser feliz, ele poderia realizar o desejo dele, mas levaria muito tempo. E nesse meio tempo, muitas coisas poderiam acontecer. E dessa forma, ela toma a decisão de deixar ele livre. O que magoou o nosso Arthur, o que, assim, judiou do nosso Arthur, foi a conversa, foi as coisas que ela falou para ele, foi a forma que ela terminou, fazendo com que ele ficasse com muita raiva dela. E é lindo, assim, que quando ele vai levar as coisas dela, porque ela já estava praticamente morando no Clube dos Cretinos, né? Porque ela não saía de lá. Ele vai e ele vai bem sério e decidido que ele não vai pedir para voltar, que ele não vai pedir uma nova chance e, principalmente, que ele não vai ficar próximo dela, ele não vai tocar ela. Mas como? Como que você vai reagir a hora que você está na frente da pessoa que você ama e você sabe que a partir daquele momento você não vai ver mais aquela pessoa?
E dessa forma, gente do céu, ele não aguenta e assim ele tem um sexo de despedida maravilhoso. Que faz com que ele saia mais triste, que ele saia mais angustiado e com mais raiva dela ainda. Olha, eu digo pra vocês que eu fiquei com o coração na mão, eu fiquei com raiva da autora. Porque, eu vou dar esse spoiler pra vocês, eles ficam afastados por 10 anos. Nesses 10 anos, então, você vai acompanhando a vida dele, como ele está crescendo, como ele está evoluindo, como ele está realizando todos os seus sonhos. E, ao mesmo tempo, nós vamos ver como é a vida da nossa Charlotte, que ficou para trás. Como ela está indo nos estudos, como ela está se planejando, enfim, a gente vai acompanhando. E, principalmente, no dia que ele pediu ela em namoro, foi um momento muito lindo, foi um momento muito impactante. E, dessa forma, ela acabou todos os anos, no aniversário de namoro deles, que é esse momento importante, ela acaba escrevendo uma carta para ele. Uma carta não enviada. E nessa carta, então, ela fala o que ela sente, ela fala o que ela tá passando, ela fala a saudade que sente dele, a saudade que ela sente da Ayla e até do cachorrinho, do Darth Vader. Até isso ela fala, mesmo sabendo que ele jamais vai ler. Então, esse período que eles ficaram longe, eu sofri pra caramba, gente do céu. E eu fiquei naquela expectativa. Ele não pode encontrar ninguém e ela também não. Meu Deus do céu, não, isso não pode acontecer. Não pode. Só que, gente, depois desse tempo todo que eles ficaram longe, eles acabam se reencontrando. Eu tenho que dizer pra vocês que a forma que eles se reencontram é uma forma que deixa o nosso Arthur desesperado, que deixa o nosso Arthur sem saber o que fazer. E ali, vendo ela na frente dele, ele decide que ele vai lá dar um oi pra ela. Somente um oi, nada mais. Porque ali ele percebe que todo o ódio que ele queria ter dela não existe. Ali ele percebeu a intensidade da saudade que ele sentia dela. A necessidade que ele sentia dela. E assim ele vai até ela, eles vão conversar, lembrando que ela vai estar acompanhada. Então vai ser uma coisa assim meio constrangedora. Constrangedora, digo para vocês, para o rapaz que está com a nossa Charlotte e não para os dois. E assim eles acabam, ela dando o telefone para ele, para que, quem sabe, eles possam conversar. Ele vai repensando se ele tem, né, a coragem, se ele tem força suficiente para ficar longe dela, mas ele não vai resistir e eles vão acabar se encontrando. Esse outro encontro deles, que vai ser o segundo, vai ser um encontro tão intenso, um encontro onde as emoções vão estar tão à flor da pele, gente, que, olha, eu fiquei assim, torcendo para que eles ficassem juntos naquele momento, que eles não se desgrudassem mais. Vou contar para vocês esse spoiler, que ela vai estar bêbada, ela vai falar demais, ela vai tentar agarrar ele, ela vai tentar tirar a roupa dele, gente, mas ele não vai aceitar, porque como ele tá com raiva dela, ele não quer que aconteça alguma coisa entre eles, né? Por mais que ele esteja louco para aquilo, para que ela se arrependa depois. E depois acabe dizendo até que ele possa se aproveitar da situação. No outro dia eles vão conversar e ali vai ficar nítido que nenhum esqueceu o outro, vai ficar nítido que eles tentaram seguir em frente porque eles são muito verdadeiros um com o outro, eles são muito sinceros um com o outro em falar tudo isso. E dessa forma ele pede que ele precisa de um tempo, ele precisa pôr a cabeça no lugar, ele precisa entender tudo o que aconteceu para saber se vale a pena. Porque como ele já foi abandonado uma vez, ele tem medo de ser abandonado novamente. Lembrando que a Ayla vai ser uma peça fundamental, porque quando ela reencontrar a nossa Charlotte, gente, ela vai ser assim de uma sensibilidade, ela vai ser assim de uma ajuda tremenda para esses dois. Então ele tem que pensar nisso, porque agora a sua filha não tem. Sua filha. Agora a sua irmã não tem mais 2 anos, mas sim, ela já é uma mocinha. E ela vai sofrer tendo a Charlotte saindo da sua vida. Porque afinal de contas ela fala que seria interessante os dois ficarem juntos e a Charlotte passar a sua mãe. Então ele tem que pensar muito bem. E é nesse meio tempo que ele está pensando que ele vai descobrir o real motivo que ela abandonou ele. Por que ela fez tudo aquilo. Lembrando, gente, que ele vai ter um dos seus amigos que sabe de toda a história. Vai ter um dos seus amigos que conversou com a Charlotte, que ajudou ela a tomar essa decisão de deixar ele seguir a vida dele. É muito linda a história dos dois, é muito quente, gente do céu, é quentíssima, porque eles vivem fazendo aquelas coisinhas, eles vivem levando um ao outro ao delírio. Imagine agora que eles vão se reencontrar depois de 10 anos, como vai ser esse momento deles. Vai ser maravilhoso, né? Então eu vou dizer pra vocês que não percam tempo, vão lá, baixem e leiam mesmo, porque nós vamos começar com a história do Arthur, que é uma história intensa, mas eu digo para vocês que a do Eros vai ser muito mais. Então deixo vocês nessa excelente companhia, agradecendo a sua companhia,
Fiquem com Deus e até a próxima!